Mas também tem outra coisa: se nós somos iguais a Ele no sofrimento, também somos iguais a Ele nas coisas que Ele faz. Sabe que quando um rabino, um mestre da lei, um sacerdote escolhia alguém para ser o seu discípulo, sabe que ele estava dizendo que ele acreditava naquela pessoa, e que ele acreditava que aquela pessoa poderia ser igual a ele? Jesus, quando te chamou, ele olhou para você e acreditou que você poderia ser igual a ele. Que honra, que privilégio. Você sabia disso? Que Jesus acreditou que você poderia ser igual a ele. Eu, pastor, ser igual a Jesus? Se você não pudesse ser, ele não te chamaria, mas ele te chamou porque você pode ser igual a ele. Ele confiou em você, depositou a sua confiança. Lembre-se, um rabino, um mestre da lei, um sacerdote que fazia discípulos, ele não investiria na vida de alguém que ele não confiasse. Lembra? A pessoa que desejava ser um discípulo tinha que passar por um exame rigorosíssimo entre muitos candidatos, e ele só seria aprovado se aquele mestre, aquele rabino, aquele sacerdote visse nele condições de ser uma pessoa igual a ele. Jesus viu em nós essa condição. Você pode estar se achando o mais fraco dos fracos, o pior dos piores, mas Jesus viu em você condição de ser igual a Ele. Ele não falou assim: as obras que eu faço, vocês as farão maiores, porque Ele confiou em nós. Agora, sabe por quê? Muitas vezes nós não utilizamos esse poder, porque o diabo ele faz tudo para que a gente não venha descobrir que nós podemos ser iguais a Jesus. Ele faz de tudo para nós não descobrirmos esse fato, porque quanto mais cristãos descobrirem essa verdade, mais ele está perdido, mais do que já está. Tem um texto que eu gostaria que vocês meditassem comigo, que mostra bem isso. Em Mateus capítulo de número 14, Jesus anda por cima da água. Você pode pensar, não tem relação nenhuma com o que nós estamos falando com o discipulado, mas tem tudo a ver. Veja bem, ó. Mateus 14, 22 diz que logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Olha só que interessante. Noite tempestuosa, noite tribulosa, noite dificultosa na vida dos discípulos, como muitas vezes passamos. Os discípulos lutavam contra a maré, os discípulos lutavam contra a tempestade, contra os ventos fortes, contra as ondas grandes. Você já lutou assim, né? Muitas vezes tem lutado. E Jesus parece que tardava. Ele só foi ao encontro, ao socorro dos seus discípulos entre 3 e 6 horas da manhã, a última, a quarta vigília da noite. Primeira vigília das 18
até as 21, a segunda das 21 às 23, a terceira das 23 até as 3 horas da manhã, 23, 11, meia-noite, 1, 2, 3. E a última vigília da noite, aliás, da meia-noite até as 3, e a última vigília das 3 até as 6 da manhã. O barco estava quase afundando. Tira a água daqui, tira a água dali, e os recursos deles, as forças se esgotando. Aí Jesus vem andando por cima do mar. Pedro notou que era ele, mas ele ainda ficou duvidoso. Os discípulos dizendo: é um fantasma, é um fantasma, porque eles não estavam conseguindo distinguir de longe a fisionomia de Jesus, até que perceberam que era ele. Pedro então lançou esta palavra: se é tu mesmo, se é o meu mestre, do qual eu sou o discípulo,